grande saluto a tutti, né? E agora, falando em português, eu gostaria de fazer um depoimento sobre essa questão que nós estamos desenvolvendo em relação ao Hospital Ítalo-Brasileiro na cidade de São Paulo. É importante a gente esclarecer que a ideia desse hospital, ela não nasce de uma vontade pessoal, e sim ela nasce porque em todas as reuniões, todos os contatos que a gente teve com a comunidade italiana, nessa andada que nós tivemos pelo interior do estado de São Paulo, pelas cidades periféricas também ao estado de São Paulo, que ficam em outros estados, a gente sempre ouviu dessa comunidade que um dos seus anseios, uma de suas necessidades residia nessa questão da falta de uma estrutura que pudesse atender a área de saúde. E a gente começou a procurar as alternativas e descobrimos que já existia diversos movimentos no sentido de retomar a questão da construção de um hospital italiano na cidade de São Paulo. Afinal das contas, você vê lá o Hospital Sírio-Libanês, você vê o Hospital Alemão, você vê o Hospital da Beneficência Portuguesa, o Hospital Japonês, o Hospital Israelita, Albert Einstein. E cadê o Hospital da Comunidade Italiana? Então, em função disso, nós resolvemos abraçar esse projeto, sem deixar a nossa atividade parlamentar, sem deixar a nossa obrigação enquanto senador da República na defesa dos interesses da comunidade italiana. Nós buscamos como viabilizar esse projeto, que não é um projeto, como eu já disse, do mandato ou meu, é um projeto da comunidade italiana. E para minha surpresa, naquela semana em que eu decidi, parece que existe um caminho traçado, naquela semana em que eu decidi abraçar essa causa do hospital, foi nomeado para o Senado da República como senador à vita pelo presidente da Itália, Giorgio Napolitano, das maiores expressões da arquitetura mundial, que é o arquiteto Renzo Piano, autor do Bilburg em Paris, autor do Shed, que é o maior prédio, maior edifício da Europa, autor do aeroporto de Tóquio, sentado ali na minha frente a 4 fileiras como senador da República. Eu não pude deixar de aproveitar aquela oportunidade e solicitar do Renzo Piano, se pudesse fazer a sua primeira obra na América do Sul, o Hospital dos Italianos. Eu percebi que o Renzo Piano ficou emocionado, primeiro porque ele tem uma referência muito forte do Brasil em função da arquitetura que aqui acontece, Oscar Niemeyer, e entre nomes importantes da arquitetura brasileira que sempre o influenciaram na sua vida, que sempre o Renzo Piano admirou essa criatividade da arquitetura brasileira. Então ele disse que se sentia orgulhoso de estar recebendo esse convite para fazer esse hospital. Eu também fiquei emocionado e orgulhoso com essa resposta, afinal, uma das maiores autoridades da arquitetura mundial na minha frente ali, dando de presente para a cidade de São Paulo um projeto de um hospital, a sua primeira obra na América do Sul. Depois, assim, logo em seguida a essa tratativa com o Renzo Piano, nós procuramos o prefeito de São Paulo, o Fernando Haddad, e, para nossa surpresa e satisfação, a gente também recebeu do Fernando Haddad, não é simplesmente a doação de um terreno de 20 mil metros na Moca, não é isso. O que a gente percebeu foi a alegria, o empenho, a vontade que o prefeito Fernando Haddad demonstrou em ter a cidade de São Paulo um novo cartão postal de um arquiteto com a dimensão do Renzo Piano. Mas mais do que isso, conseguir dar a São Paulo, ainda no seu mandato, mais um hospital. Nós sabemos que a deficiência de hospitais de porte em São Paulo são 26 hospitais. Se a gente conseguir fazer esse, faltam ainda 25. Mais um, pelo menos, a gente acredita que com a força da comunidade italiana, com o apoio que a gente tem recebido, inclusive da Fiesp, do presidente Paulo Scaff, que determinou uma comissão de empresários que estão nos ajudando a viabilizar esse projeto. Eu tenho só que agradecer o apoio que, inclusive, se colocou à disposição para, junto a esse hospital, criar um convênio com o SESI e com o SENAI para a formação de mão de obra para o setor hospitalar na área de manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de hospital, médico hospitalar. São pessoas formadas com
com aquela qualidade de ensino que tem o SESI e o Senai, que praticamente é uma das entidades que são consideradas praticamente excelência na formação de mão de obra no Brasil. Então foi uma coisa muito positiva. E aí, para nossa surpresa, a gente ganhou também de presente da empresa ATA Engineering de Trentina, uma empresa trentina. O Signoretti, que é o diretor-presidente dessa empresa, veio ao Brasil e numa reunião com a gente perguntou o que a gente gostaria que ele fizesse pelo Brasil e a gente solicitou o projeto executivo. Então nós ganhamos da empresa ATA Engineering de Bolzano esse projeto executivo. Então veja bem, somando o projeto arquitetônico do Renzo Piano, que não tem preço, não tem valor, o projeto executivo que custa por volta de 5 milhões de euros, de reais, de dólares, e o terreno de 20 mil metros quadrados na Moca. Então nós temos os principais componentes e ajuda do presidente Paulo Scarfe, da Fiesp, para a gente poder consolidar. Então eu acho que nós temos os primeiros 5%, vamos dizer assim, de uma longa trajetória que a gente tem pela frente, mas a gente tem certeza que a comunidade italiana vai se mobilizar para a gente conseguir dar a São Paulo, dar à comunidade italiana daquela concentração urbana que podemos considerar a maior cidade italiana, afinal das contas são 4 milhões de ítalos descendentes que vivem ali, dar de presente a essa comunidade, não é dar de presente porque essa comunidade vai se envolver, eu tenho certeza, para ajudar com que a gente dê de presente para a cidade de São Paulo um marco da arquitetura italiana, um marco da generosidade italiana, um marco da competência da técnica italiana na área médica, para que São Paulo possa receber um hospital a mais. Esse é o trabalho que eu estou me dedicando, como eu já disse, sem deixar em nenhum momento de fazer aquilo que é a minha obrigação enquanto senador, enquanto parlamentar. Então, esse é uma tarefa que eu me propus e que eu espero contar, inclusive, com a sua colaboração. Senador, será um hospital exclusivo para a comunidade italiana? Como será? A intenção é que seja um hospital no padrão de um hospital de referência em São Paulo, como é o Hospital Beneficência Portuguesa, como é o Hospital Albert Einstein. É um hospital que vai ter tanto 40% da sua atividade voltada para o atendimento de especialidades e vai ter 60% de sua atividade voltada para atendimento ambulatorial, genérico, de saúde genérica e também com o convênio com o SUS. Eu acho que o povo italiano já demonstrou em toda a sua história uma grande generosidade. Não é agora que um hospital na cidade de São Paulo deixaria de atender também a essa comunidade carente que busca o SUS. Então, é um projeto misto, que vai ter 60% de atendimento ao SUS e 40% de atendimento de referência, de especialidades. E os italianos, por que os italianos? Porque é um hospital ítalo-brasileiro. Porque ali os italianos terão recepção, terão apoio, terão... os italianos, ali vai ser a casa dos italianos do ponto de vista da saúde. Não é uma casa somente para quando as pessoas estiverem desesperadas, mas é uma casa que vai cuidar inclusive da parte preventiva, porque a gente precisa... nós sabemos que a nossa população está envelhecendo e que a gente precisa ter um hospital voltado um pouco para essa questão de atendimento do idoso, não no sentido de quando ele está doente, mas no sentido de prever, de ser preventivo em relação às suas deficiências que são naturais do processo de envelhecimento. Então nós vamos ter uma área voltada para os italianos muito forte, dedicada a essa questão de tratamento do idoso. Mas a comunidade italiana já não teve um hospital em São Paulo? Hospital Matarazzo? Nós já tivemos, quer dizer, aquilo que o Hospital Matarazzo, que é o chamado Hospital Humberto Primo, já teve uma história, já foi o hospital mais importante da cidade de São Paulo. Não é só da cidade de São Paulo.
Eu me lembro, quando eu era criança, na cidade de Piracicaba, quando saíam as ambulâncias pagas pela prefeitura da cidade para levarem pacientes até o Hospital Humberto Primo, porque efetivamente era uma referência. E tinha também, era voltado também ao tratamento tanto dos italianos que não tinham condições monetárias para bancar outras alternativas de saúde, que naquela época não era uma coisa difundida, essa coisa de plano de saúde, e que eram muito bem tratados por talvez um dos principais centros médicos que o Brasil já teve, que foi o histórico Hospital Humberto Primo, e que infelizmente não cabe a mim julgar ou não, mas as informações que a gente tem é que crise, um processo de gestão complicada fez com que ele fosse à falência e que a comunidade italiana não tenha conseguido sustentar esse grande projeto que era o Hospital Humberto Primo. Mas eu tenho certeza que agora a comunidade italiana saberá resgatar as suas forças, a sua generosidade para fazer com que esse novo hospital seja tão importante ou mais importante do que foi o Humberto Primo na história da cidade de São Paulo.